Sejam muito bem-vindos ao podcast da 2A Consultoria, Soluções na Área de Saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Heleno Moreira, um urologista, mas como aqui no nosso podcast, eu já até conversei com ele aqui nos bastidores, eu falei, a gente tem um combinado. O nosso convidado sempre se apresenta. Então, doutor Heleno, muito obrigado por você estar conosco aqui hoje, dedicar o tempo da sua agenda, trazer aqui o seu conhecimento, trazer a sua energia para a gente bater um papo sobre urologia. Está com você o microfone. Eu é que agradeço o convite, obrigado. Eu sou médico urologista, professor de urologia da UF, da Universidade Federal Fluminense, onde a gente se dedica mais à parte de uro-oncologia. Então a gente está voltado mais para os cânceres da parte urológica, como próstata, rim, bexiga, pênis, testículo. E a gente faz também, lá eu sou o responsável pelo ambulatório de urologia oncológica. A gente se dedica a cirurgias videolaparoscópicas no hospital, lá no Antônio Pedro, que é o hospital universitário. São cirurgias oncológicas na maioria das vezes. E a gente também se dedica à cirurgia robótica. Lá no hospital a gente não dispõe do robô, mas na nossa prática privada a gente faz também muita cirurgia oncológica e a maioria delas com o uso do robô. Excelente. Doutor Heleno, agora conta pra gente aqui assim, como é que a medicina surgiu na sua vida? Olha, eu sou o caçula de uma prole de 6 filhos. Meu pai era médico, minha mãe era enfermeira. E assim, da minha família foi o único que fez medicina. E desde criança eu queria fazer medicina. Não sei porquê, talvez assim, pela influência do meu pai, não direta, né? Só por ver como é que ele vivia. A gente às vezes quer seguir os passos dos nossos pais, né? Então, desde que eu me entendo por gente, a primeira coisa que eu quis fazer era ser bombeiro. Quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol, bombeiro, isso eu me lembro bem. E depois, assim, mais assim, entendendo do mundo e das coisas, eu queria ser médico. Né? Então, logo cedo, sempre falei que queria fazer medicina. Entrei na faculdade ainda sem saber exatamente o que eu iria fazer. Como eu disse, meu pai era médico. Meu pai já faleceu, que Deus o tenha. Era médico, era ginecologista e obstetra. Então, eu até pensei em fazer ginecologia e obstetrícia. Até o 3º ano, mas depois eu vi que não era a minha praia, não. A obstetrícia, ele fazia mais obstetrícia, é complicada, né? Você não pode viajar porque tem uma paciente que está em vias de ter filho, e aí fica a qualquer hora na madrugada. Hoje minha filha também não é muito tranquila, não. Às vezes sai da madrugada, mas eu acho que a dele era pior. Então, lá pelo meio da faculdade, eu falei, olha, a obstetrícia não vai ser. E não sabia precisamente o que era. Sabia que gostava de operar, gostava da área cirúrgica. E aí, mais para o final, eu acabei decidindo por urologia, porque é uma área bem versátil dentro da cirurgia. Você tem cirurgia grande, cirurgia pequena, cirurgia ambulatorial, cirurgia videolaparoscópica, videoendoscópica. E se não for operar, também tem muita clínica, né? Depois, se você ficar mais velho e não quiser mais operar, dá para continuar sendo urologista ainda. Então, foi assim que eu acabei optando por essa área. É uma subespecialidade cirúrgica, então a gente faz primeiro a residência em cirurgia geral, para depois fazer urologia. Então, no meio da cirurgia geral, que eu decidi fazer uro, e acabei fazendo uro. Estou muito satisfeito, gosto do que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Excelente. A sua residência, a sua especialização, você fez aonde? A minha faculdade, na verdade, eu estou radicado em Niterói, assim. Eu sou baiano, nasci em Salvador, na Bahia, nasci e cresci em Salvador. Fiz faculdade na Federal da Bahia, fiz cirurgia geral na Bahia e depois vim fazer urologia aqui nos servidores do Estado. E aí acabei ficando. Fiz urologia nos servidores. E aí hoje estou aqui. Excelente. Passei para professor da UF em 2011 e fui ficando. Fui criando raízes, fui enraizando. Gosta de ser professor? Gosto de ser professor. Eu gosto de até explicar para o meu paciente. Até com o paciente eu tenho uma postura um pouco professoral, porque eu gosto que a pessoa entenda o que está acontecendo para que ele participe, né, do tratamento, entenda. É mais fácil você fazer algo quando você entende por que você está fazendo aquilo, né? Então, se você simplesmente prescreve ou determina uma conduta, o paciente às vezes não fica satisfeito, não entende, não adere ao tratamento. Então, eu gosto de explicar, sentar e explicar, olha, aqui a próstata. Porque, por exemplo, próstata. A gente fala muito em próstata, né? Mas ninguém sabe nem onde fica, nem para que serve. Quando o paciente chega no consultório, eu sento e explico, olha aqui, ó,
próstata é um órgão, fica aqui nessa localização, tem essa função, é acometido por essas doenças. Acaba dando uma aula para o paciente. Já sai dali com uma aula direto com o professor. Excelente. Agora, doutor Heleno, vamos aprofundar um pouquinho mais aí em alguns sintomas, em alguns tratamentos. Vamos falar de rim. O que é hoje um câncer de rim? Quais são os sintomas? Como é que o paciente te procura? Você pode falar um pouco disso? O câncer de rim é um câncer relativamente raro, né? Se for situar no meio de todos os cânceres, mas é um câncer cuja incidência vem aumentando desde o início dos anos 2000, estabilizou a partir de 2010 em diante. Esse diagnóstico se dá de maneira incidental, o paciente faz um exame de imagem por qualquer motivo e às vezes surpreende uma massa, uma tumoração no rim, né? E é um tumor que não responde bem à rádio, nem à quimioterapia. O tratamento clínico é imunoterapia, que é um advento novo, né? Ainda bem que surgiu a imunoterapia, porque a gente não tinha opção para tratar clinicamente o tumor de rim, o tumor mais avançado, né? Então, a melhor oportunidade é fazer o diagnóstico precoce, porque a cirurgia é a oportunidade que tem de se curar esse tipo de doença, né? É mais comum no homem, a proporção homem-mulher é 2 vezes mais comum no homem do que na mulher. Acho que é, sei lá, o 10º câncer mais comum, não vou te dizer precisamente, mas é um câncer muito relevante por isso, porque quanto mais precoce o diagnóstico, a possibilidade de se oferecer um tratamento curativo. Quando dos 30% dos diagnósticos já são feitos com paciente com doença avançada. Isso, infelizmente, né? Assim, qual é o sintoma clínico clássico? É massa palpável, urinar sangue e dor em flanco, dor na região lombar. Quando o paciente chega nesse estágio, geralmente é a doença mais avançada, então a gente quer diagnosticar antes disso. E a maioria, por sorte, a gente tem diagnosticado antes disso. Como eu falei, o diagnóstico aumentou muito. Talvez porque os exames de imagem se tornaram mais profusos, né? E aí o paciente faz um ultrassom por qualquer motivo, tem uma dor abdominal, uma cólica, vai fazer um ultrassom para avaliar o intestino e de repente surpreende uma massa lá no rim. Então, por sorte, assim, a maioria dos diagnósticos hoje, ou seja, 70%, 80%, a doença está localizada na fase inicial e é passível de tratamento curativo com cirurgia. Excelente. Agora, uma dúvida aqui para mim, uma dúvida talvez da população. Pensando no paciente aqui, a urologia, ela é uma especialidade 100% para homem? O senhor pode explicar um pouquinho disso? Essa é uma pergunta comum. Não é infrequente o paciente chegar no consultório, aí entra para a consulta e fala, olha, vi várias mulheres na sala de espera, porque ele vem para se consultar para avaliar a próstata, né? A próstata é um órgão que é exclusivo do homem, então ele pensa que você só trata paciente do sexo masculino. Aí quando eles falam isso, eu digo, não, a gente trata a mulher também. O urologista é o médico que trata do aparelho urinário. O aparelho urinário, então, homem e mulher, e da parte sexual masculina. Então, rim, bexiga, se a mulher tem um cálculo renal, quem vai tratar é o urologista. Se tem um tumor no rim, é o urologista. Se tem um tumor de bexiga, ou até uma infecção urinária, é o urologista que vai tratar. Então, assim, a gente está muito focado no homem por essas campanhas de câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem, né? Então, fica muito focado no homem, mas não é o médico exclusivo do homem. É o médico que trata o homem e mulher, trata o aparelho urinário, as doenças do aparelho urinário no seu aspecto cirúrgico. Então, tanto de homem quanto de mulher. Eu acho interessante a gente trazer aqui isso para a mesa, para trazer clareza para o paciente, sim, né? Sim. Tem alguns pacientes do sexo feminino que podem não ter essa clareza. Mas já que a gente está falando aqui de aspecto cirúrgico, eu vou pedir aqui o professor para dar uma aula para a gente aqui das diferenças das cirurgias. O que é uma cirurgia aberta, o que é uma cirurgia de vídeo, e aí daqui a pouco a gente já chega na robótica. A cirurgia aberta é a cirurgia convencional, né, que faz uma incisão a céu aberto e você manipula o órgão diretamente com sua mão ou com as pinças. A cirurgia é o que a gente entende convencionalmente por cirurgia. Cirurgia videolaparoscópica é quando você não abre propriamente a barriga, faz uns furinhos, injeta um gás dentro do abdômen, é o CO2, que vai ser um gás inerte para a gente, e porque o espaço entre os órgãos é virtual, não tem espaço, né? Então você distende a cavidade abdominal com esse gás, vai ter espaço, passa um furinho, passa uma câmera, no outro umas pinças,
E aí você consegue operar olhando pela câmera e manipulando as pinças. Essa é a cirurgia videolaparoscópica. A robótica, a gente chama isso de cirurgia minimamente invasiva, porque o trauma é menor, né? A incisão é menor, a recuperação é maior, a visão é melhor porque a câmera dá uma visão aumentada. E a cirurgia robótica é basicamente uma evolução disso. A cirurgia robótica é chamada, se você for falar a denominação correta, é cirurgia videolaparoscópica, que é essa que a gente está falando, robô assistida. É a cirurgia pela mesma vez, faz os furinhos, enche a barriga com gás e aí passa os instrumentos. Só que no caso do robô, os instrumentos não vão estar na mão do cirurgião. Os instrumentos vão estar acoplados num robô, que não é nada mais do que uma ferramenta. O robô não faz nada sozinho. O cirurgião é que manipula o robô, né? Então o robô é composto, na verdade, de 3 partes. Esse cart do paciente, que é o robô que está lá acoplado às pinças, um cart de visão, que é onde a gente consegue ver as imagens, e o cart do cirurgião, que é onde ele senta e manipula com os master controllers, que é como se fossem joysticks, que a gente manipula as pinças robóticas. Aí você vai pensar, mas por que o robô? O robô ele vai nos dar uma visão aumentada, assim como a laparoscopia convencional dá, mas a visão da robótica é em 3D, então é melhor ainda. E o robô ele filtra tremor e ele permite executar manobras que a mão humana não consegue. As pinças são miniaturizadas, né, e ele gira a mão, tem como se fosse uma munheca. Então é um advento que vem para ajudar a gente a performar cirurgias em locais estreitos, pequenos, onde o acesso seria difícil, como a pelve, por exemplo. Uma das cirurgias que é mais performada e foi das primeiras para ser feita no robô é a cirurgia da próstata. A próstata é um órgão que está no centro da pelve, atrás do púbis, é uma localização bem difícil. Então, a própria cirurgia de próstata aberta é uma cirurgia que como a gente conhece hoje, é uma cirurgia que foi desenvolvida a partir da década de 80 por um urologista americano chamado Patrick Walsh. Então, a prostatectomia radical convencional foi, olha, quando surgiu em 80, demorou bastante, porque é um órgão de acesso difícil. E aí foram evoluindo a técnica por vídeo, já na década de 90, que começou a fazer vídeo, e mais, de maneira mais apurada depois ainda. E o robô surgiu nos anos 2000, nos Estados Unidos. A primeira cirurgia robótica foi em 2000, 2001. Foi uma próstata, né? A primeira prostatectomia robótica foi nesse ano. Então, é a evolução da tecnologia ajudando a gente a performar a cirurgia com melhor condição e, consequentemente, melhor resultado. Vou ficar um pouquinho aqui na próstata e na cirurgia robótica. O doutor já colocou que tem um posicionamento difícil, mas explica para o paciente que hoje está ouvindo a gente por que a cirurgia robótica ela é tão indicada para a cirurgia de próstata e quais são os benefícios que o paciente tem quando ele faz uma cirurgia robótica para esse caso. A próstata ela é uma glândula, ela faz parte do aparelho urinário e reprodutor. Tem um tamanho aproximado de uma noz. Isso até os 30 anos depois que ela tende a aumentar. Ela fica, como eu falei, no centro da pelve, logo abaixo da bexiga, e ela é envolvida por nervos que estão bem adjacentes, bem colados na próstata. Posterolateralmente da próstata são os nervos que nos dão a ereção. E outra coisa, a próstata ela termina na uretra. E é envolvido o ápice da próstata pelo esfíncter urinário, que nos vai dar continência urinária. Então, quando você retira a próstata, você secciona perto do esfíncter e tem que dissecar esses nervos. Então, as sequelas da prostatectomia são disfunção erétil e incontinência urinária. Com uma visão mais aprimorada e um manejo mais delicado das estruturas, você consegue assegurar um resultado funcional melhor. O resultado oncológico, que é tirar o câncer e deixar o paciente curado, você vai alcançar com qualquer técnica, aberta, laparoscópica e a robótica. Mas a robótica vem para tentar melhorar o resultado funcional, né? Qual seria o resultado funcional? Melhorar a continência e melhorar a potência. A potência precoce e a continência precoce, de fato, são melhoradas pelo robô. E outras coisas como tempo de internação, uso de sangue, a alta é mais precoce, o paciente se recupera mais rápido. Mas no longo prazo, ela ainda é semelhante à laparoscopia.
ainda não tem tanta diferença. Depois de um ano, os pacientes podem estar parecidos, mas 3 meses, o paciente ficou continente mais rápido com a robótica, a potência retornou mais rápido. Então, o primeiro ano é um pouco diferente, depois no médio e longo prazo, as coisas como que se equalizam mais. Quando a gente fala nesse tipo de sequela de incontinência, impotência, todo mundo quer a melhora mais rápida possível. Então, essa tecnologia moderna propicia isso. E isso, para o homem, faz muita diferença, né? Quando ele senta com o médico e o médico coloca para ele todas essas questões, a probabilidade, e se ele puder evoluir para a cirurgia robótica pensando no curto prazo, para ele faz muito sentido. A intenção é essa, melhorar o resultado funcional. E, assim, a diferença não é tanta ainda, mas a gente acha que isso vai ser mostrado ao longo do tempo, com mais estudos, entendeu? Entendi. E se a gente agora for partir para outro órgão, vamos falar de rim, a parte oncológica para rim. A cirurgia robótica, ela também tem uma indicação científica ou a vídeo vai atender bem? Se a gente for falar na nefrectomia radical, que é tirar o rim por completo, talvez o robô não ofereça tanta vantagem comparado com a videolaparoscopia. Mas quando a gente fala em nefrectomia parcial é retirar o tumor, parte do rim e preservar a maior quantidade de rim possível. Quando a gente fala em nefrectomia parcial, é uma das cirurgias também onde o robô oferece grande benefício, porque você consegue... Como é que é feita a nefrectomia parcial? Se a gente somar os 2 rins juntos, eles representam 5% do peso corporal total apenas. Mas eles recebem a cada minuto 50% do sangue que o coração bombeia. Então você vai ver, o sangue é um órgão que representa 5% do peso corporal total, mas a cada minuto recebe metade do sangue que circula. Então o afluxo de sangue para o rim é enorme. Então você imagina, se eu precisar cortar o rim para tirar um tumor, vai sangrar muito. Não vou conseguir ver onde eu estou cortando e o paciente vai perder muito sangue. Então isso não é viável. Para fazer uma cirurgia de rim, você tem que interromper temporariamente o fluxo de sangue para o rim. Então você disseca os vasos do hilo renal, artéria e veia, clampeia a artéria. Assim você bloqueia o fluxo de sangue para o rim. E quando não tem sangue, chama de isquemia. Então esse é um tempo de isquemia. Com o rim isquemiado, você consegue cortar, ver onde você está cortando, não sangra, e aí depois você sutura. E aí sutura, você restabelece a circulação para o órgão. O ideal é que esse tempo de isquemia seja o menor possível, idealmente menor do que 30 a 25 minutos, porque assim você preserva bem o órgão. Isquemias mais longas vão levar a deterioração no órgão e aí vai perder o foco da cirurgia, que é preservar rim. O objetivo da cirurgia, quando você faz uma parcial, é tirar toda a doença e preservar a maior quantidade de rim possível. Então, se você tem um tempo de isquemia muito prolongado, você perde esse objetivo, que é preservar rim. E o que é que o robô possibilita? O robô possibilita que você corte e costure mais rápido. Você tira o tumor e faça a reconstrução do defeito que fica mais rápido. Então, você tem um tempo menor de isquemia, que é essencial para preservar mais rim. Então, sem dúvida, é uma das cirurgias onde também o uso do robô é muito vantajoso. Excelente. Doutor Heleno, a gente já estamos tendo uma aula aqui de urologia, da parte cirúrgica e principalmente de robótica aqui que a gente está falando também. Eu vou dar um breakzinho aqui rapidinho para a gente ir para o nosso segundo bloco. Então, vocês aguardem a gente um pouquinho, a gente vai dar um break e já volta.